Nada. Sem nada. Tô vendo aí. Só deliberar hoje. Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus, iniciamos a 93ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio. Solicito a todos que fiquemos de pé para a execução do hino nacional brasileiro. Dando sequência aos nossos trabalhos, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da sessão da ata anterior. Boa noite a todos. Ata da 92ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, da 17ª legislatura. Aos 29 dias do mês de abril do ano de 2019, às 19 horas, reuniram-se os senhores vereadores para realizarem a 92ª sessão ordinária em sua 17ª legislatura, no recinto da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, cito a Avenida Presidente Vargas 256, sob a presidência do vereador Moisés Sebastião da Silva, que solicitou ao primeiro secretário Josmael Barbosa Teraminense a fazer a chamada dos senhores vereadores, que constou Adenilton Ferreira da Silva, Brasilina, Olegário Massou. Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Luiz Thiago da Silva Júnior. Requer a mesa, depois de ouvir o doutor plenário, sua forma regimental, que seja extinta a leitura da ata da sessão anterior, uma vez que já é publicado no site dessa Casa de Leis. O requerimento do vereador Luiz Thiago da Silva Júnior está em votação. Os vereadores que discordarem queiram se levantar. O requerimento foi aprovado e então foi suspensa a leitura da ata da sessão anterior. Solicito ao senhor secretário que promova a leitura das correspondências recebidas por essa Casa de Leis no período de 29/4 a 6/5/2019. Presidente Epitácio, 6 de maio de 2019. Ofício do Gabinete, 245/2019. Senhor Presidente, anexamos ao presente o projeto de lei complementar 005/2019, de 3 de maio de 2019, que trata de uma emenda que dispõe sobre: fica alterada a estrutura funcional e organizacional do Poder Executivo Municipal, estabelece a fusão e altera a denominação de secretarias e órgãos municipais, cria departamento, extingue cargos de comissão, altera a Lei Complementar 044/2006 e das outras providências, para ser deliberado, apreciado e votado pelos senhores vereadores dessa egrégia Casa de Leis, através de sessão ordinária. Aproveito o ensejo para manifestar meus protestos de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. Ofício do Gabinete 226/2019, de 23 de abril de 2019. Senhor Presidente, anexamos ao presente projeto de lei 009/2019, de 23 de abril de 2019, para ser deliberado, apreciado e votado pelos senhores vereadores dessa egrégia Casa de Leis, através da sessão ordinária a ser previamente designada. Aproveito o ensejo para manifestar meus protestos de elevada estima, distinta consideração, atenciosamente, Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. Dando prosseguimento, passaremos aos trabalhos referentes à deliberação dos projetos de lei complementar, de emenda aditiva à lei orgânica, de resolução e decreto legislativo. Solicito ao senhor secretário, o vereador Josimael Barbosa, que proceda à leitura do projeto de lei número 009/2019, de 23/4/2019, de autoria do Poder Executivo. Projeto de Lei 009/2019, de 23 de abril de 2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual de 2020, das outras providências. Artigo 1º, no termo do artigo 175, inciso 2º da Constituição Federal e Constituição Estadual, Lei 4.320/64 e Lei Orgânica do Município, que essa lei fixa as diretrizes orçamentárias do município para o exercício 2020, orienta a elaboração da respectiva lei orçamentária anual, dispõe sobre a alteração da legislação tributária, despesas de caráter continuado e atende às determinações impostas pela Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000 e portarias da Secretaria do Tesouro Nacional. Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. O projeto de lei 009/2019, de 23/4/2019, oriundo do Poder Executivo, está em deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O projeto de lei do Poder Executivo 009/2019 foi deliberado por unanimidade. Projeto de Lei Complementar 005/2019, de 3 de maio de 2019, dispõe sobre: fica alterada a estrutura funcional e organizacional do Poder Executivo Municipal, estabelece a fusão e altera a denominação de secretarias e órgãos municipais, cria departamento, extingue cargos de comissão, altera a Lei Complementar 044 de 2006 e das outras providências. Artigo 1º, fica alterada a estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal, que trata o artigo 12º, inciso 1º, da administração direta da Lei Complementar 044/2006, de 20 de maio de 2006, a partir da fusão
e alteração da denominação de seguintes órgãos e secretarias, que passa a vigorar na seguinte conformidade. Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. O projeto de lei complementar do Poder Executivo 005/2019, de 3 de maio de 2019, está em deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O projeto de lei complementar do Poder Executivo 005/2019, de 3 de maio de 2019, foi deliberado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do projeto de emenda aditiva à Lei Orgânica número 001/2019, oriundo do Poder Legislativo, datado de 1 de abril de 2019. Projeto de emenda aditiva à Lei Orgânica 01/2019, de 1º de abril de 2019. Dispõe sobre: acrescenta o artigo 154-A na Lei Orgânica do Município de Presidente Epitácio, instituído o orçamento impositivo na forma que especifica. A mesa diretora da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso 2º do artigo 41 da Lei Orgânica Municipal, faz saber que o plenário aprovou e ela promulga a seguinte emenda de Lei Orgânica Municipal de Presidente Epitácio, São Paulo. Artigo 1º. Fica acrescentada a Lei Orgânica do Município de Presidente Epitácio o artigo 184-A com a seguinte redação. Artigo 184-A. Por ocasião da elaboração dos orçamentos, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Planos Plurianuais, a que se refere o caput deste artigo, o Poder Executivo deverá realizar audiências amplamente divulgadas para discussão com a população e das matérias mencionadas. Inciso 1º. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2%, 1/3 e 2/10% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade desse percentual será destinada às ações e serviços públicos de saúde. Inciso 2º. A execução do montante destinado às ações e serviços públicos de saúde previstos no inciso 1º, inclusive custeios, será computado pelos fins de cumprimento do inciso 3º do artigo 2º do artigo 198 da Constituição Federal, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais. Câmara Municipal de Presidente Epitácio, 1 de abril de 2019. Vereadores proponentes: Marlan de Mello, Fabrício Duarte Rocha, Brasilina Olegário Massoco, Edson Pereira Jardim da Rocha, Marcos da Silva Florencio. O projeto de emenda aditiva à Lei Orgânica número 001/2019, oriundo do Poder Legislativo, está em deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O projeto de emenda aditiva à Lei Orgânica número 001/2019, oriundo do Poder Legislativo, foi deliberado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do projeto de resolução 003/2019, oriundo do Poder Legislativo, de 1 de abril de 2019. Projeto de Lei e Resolução número 003/2019, de 1º de abril de 2019. Dispõe sobre: acrescenta o artigo 185-A no Regimento Interno da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, Resolução 001 de 1995, na forma que especifica. Artigo 1º. Fica acrescentado no Regimento Interno da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, na Resolução 001 de 1995, o artigo 185-A, com a seguinte redação. Artigo 185-A. Por ocasião da elaboração dos orçamentos, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Planos Plurianuais, a que se refere ao caput deste artigo, o Poder Executivo deverá realizar audiências amplamente divulgadas para discussão com a população das matérias mencionadas.
Câmara Municipal de Presidente Epitácio, 1 de abril de 2019. Vereadores proponentes: Marlan de Mello, Fabrício Duarte Rocha, Brasilina, Olegário Massuco, Edson Pereira Jardim da Rocha, Marcos da Silva Florencio. O projeto de resolução 003/2019, oriundo do Poder Legislativo, datado de 1 de abril de 2019, está em deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. Senhor presidente. Com a palavra o vereador... Vereador Marlan de Mello. Senhor presidente, nobres pares, público presente, aqueles que nos assistem pela internet. Essas duas emendas aí do Legislativo, não deu para mim conversar com todos os vereadores, mas eu acredito que é de interesse de todos e também acredito que todos vão assinar. Ela se trata de que agora há uma forte corrente nos municípios que eles estão fazendo uma lei que já vigora nos legislativos federal e estadual, que é exatamente uma emenda ao orçamento que permite que os vereadores possam fazer indicações de onde esse dinheiro vai ser gasto. Então, por lei, 1,2 do valor anual podem ser destinados para que os vereadores façam indicações de onde ele quer que vá essa verba. Desde que 50% desse montante de cada vereador tem que ser obrigatoriamente investido na saúde. Então, os senhores vereadores, nós até hoje aqui em Presidente Epitácio, ficamos sempre sujeitos ao gasto exclusivo do Executivo. É lógico que nós fazíamos indicações, fazíamos requerimentos, mas quem bate o martelo é o Executivo. E desta feita, em sendo aprovada essa lei, e ela for homologada e publicada, a gente pode indicar utilização dessa verba. Hoje em Epitácio deve dar alguma coisa em torno aí de 80 mil. Não é muita coisa, mas já dá para você fazer uma reforma de um parque, numa vila, uma lombada, uma pintura de uma escola, alguma coisa nesse sentido, já dá para você ter pelo menos um pouquinho de condições de indicar onde vai ser a verba. Desde que, como eu falei antes, 50% dessa verba sua sempre tem que ser destinada a alguma coisa relacionada à saúde pública. A execução lá, licitação, eventual licitação, essas coisas, tudo continua sendo feito pela Prefeitura. É as famosas emendas que os deputados têm direito, que tem deputado federal, deputado estadual, e a Justiça tem entendido que os vereadores têm que ir para o mesmo caminho. Também tem as suas emendas, suas emendinhas para fazer, cada um na sua cidade. Então, era isso que eu tinha que expor, não deu para mim conversar com todos os vereadores, a gente está fazendo essa proposição aí, e que está sendo já, nas outras cidades, nos outros municípios, estão sendo feitas. E eu peço aí, depois, cada um pegue, leia, se quiser fazer alguma emenda, alguma alteração, mas eu acho bastante interessante a gente poder fazer isso daqui para frente, já aproveitando que a nossa lua teve aí, nós já vamos colocar isso aí para o ano que vem também a gente poder fazer. Certo? Senhor presidente. Com a palavra o vereador Luiz Thiago da Silva Júnior. Queria parabenizar o vereador Marlan pela iniciativa, tá? E falar para os nobres pares, né, que puder assinar isso aí, porque no final do ano passado, até na época da eleição, nós recebemos aqui a visita do candidato a deputado federal Isaac Silva, de Presidente Prudente, que é vereador lá. E ele nos sugeriu, porque ele foi propositor lá em Presidente Prudente, e parece que está dando certo. Por algum tipo de esquecimento do jurídico aí, não foi feito no dia que eu pedi e tal. Pedi para colocar o nome de todos os vereadores ainda, porque é interessante para todos, como o vereador Marlan falou. E já só manifestando o meu apoio, e eu acredito que os vereadores também vão todos apoiar, porque é uma maneira da gente controlar um pouco mais o orçamento do Executivo e dar mais autonomia para o Poder Legislativo. O projeto de resolução 003/2019,
oriundo do Poder Legislativo, datado de 1 de abril de 2019, está em deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar. O projeto de resolução 003/2019 foi deliberado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do projeto de decreto legislativo número 002/2019, oriundo do Poder Legislativo, datado de 2 de maio de 2019. Projeto que irá para deliberação. Projeto de decreto legislativo 002/2019, de 2 de maio de 2019. Dispõe sobre a concessão de diplomas de honra ao mérito Tibiriçá ao senhor Fabiano Rosa dos Santos e senhora Érica Rodrigues dos Santos, presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio São Paulo, no uso das suas atribuições, considerando que o requerimento 086/2019, de 29 de abril de 2019, propondo a concessão de diplomas de honra ao mérito Tibiriçá ao senhor Fabiano Rosa dos Santos e senhora Érica Rodrigues dos Santos, foi aprovado por unanimidade pelo plenário desta Casa. Decreto, artigo 1º, fica concedido ao senhor Fabiano Rosa dos Santos e senhora Érica Rodrigues dos Santos os diplomas de honra ao mérito Tibiriçá. Artigo 2º, a diretoria administrativa da Câmara Municipal ficará encarregada de manter contato com os homenageados para com eles definir dia e hora para a entrega das honrarias, cujo evento será realizado no recinto dessa Casa em sessão solene. Artigo 3º, as despesas decorrentes do presente decreto correrão por conta de dotação orçamentária própria suplementada se necessária. Artigo 4º, esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, 2 de maio de 2019, mesa diretora da Câmara Municipal. O projeto de decreto legislativo número 002/2019, oriundo do Poder Legislativo, de 2 de maio de 2019, está em deliberação. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O projeto de decreto legislativo número 002/2019 foi deliberado por unanimidade. Dando sequência aos nossos trabalhos, passaremos à ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que promova a leitura dos requerimentos apresentados pelos senhores vereadores na data de hoje. Requerimento 093/2019. Excelentíssimo senhor presidente, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiado o diretor da CART e diretora da ARTESP, solicitando que nos preste as seguintes informações. Seguinte informação. Qual a previsão para a conclusão da obra realizada no ponte do rio Arigó? Adenilton Ferreira da Silva, vereador proponente. O requerimento 093/2019, de propositura do vereador Adenilton Ferreira da Silva, está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Adenilton Ferreira da Silva. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, público presente, as pessoas que nos assistem pelo canal via internet. Esse requerimento é devido à demora na reconstrução da ponte ou a reforma da ponte. Haja vista, nós já tivemos vários problemas com a CART, que ela não está nem aí para o nosso município, que demora, assim como foi nossos dispositivos, que demoraram anos a ser construídos, e assim também está a demora dessa ponte atrapalhando os agricultores daquela região e as pessoas que trafegam para o Planalto Central. Então, esse Planalto Central, o Planalto e Teodoro Sampaio. Isso aí é um descaso com o nosso município, que ele já vem mostrando que não tem nenhuma pretensão em fazer as coisas rápidas aqui para nós. O requerimento continua em discussão. O requerimento 093/2019, de propositura do vereador Adenilton Ferreira da Silva, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis
permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O requerimento 0093/2019 foi aprovado por unanimidade. Requerimento 94/2019. Excelentíssimo senhor presidente, requeira Vossa Excelência nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, São Paulo, para que nos preste a seguinte informação. Se é obrigatório que a verba repassada pela CART seja utilizada na manutenção de estradas vicinais. Caso a resposta anterior seja negativa, qual tem sido a destinação da supracitada verba? Adenilton Ferreira da Silva, vereador proponente. O requerimento número 94/2019 de propositura do vereador Adenilton Ferreira da Silva está em discussão. Senhor presidente, Com a palavra o vereador Adenilton Ferreira da Silva. como é sabido de todos, existe uma verba que a CART repassa ao nosso município devido à extensão territorial que é margeada à rodovia SP 270, a Raposo Tavares. Esse valor repassado, qual a destinação correta para esse fim? Para onde vai esse dinheiro? Se realmente é para conserto de estradas vicinais, ruas da cidade, ou se é um dinheiro que vem que pode ser gasto em qualquer outro setor do município. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento 094/2019 de propositura do vereador Adenilton Ferreira da Silva foi aprovado por unanimidade. Requerimento 95/2019. Excelentíssimo senhor presidente, requeira Vossa Excelência nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiado excelentíssimo presidente da Câmara Municipal para que nos preste as seguintes informações. Se foi realizado por essa Casa de Leis estudos para analisar a possibilidade de contratação de plano de saúde aos servidores, cotação de plano de saúde, impacto financeiro e etc. Caso o estudo tenha sido realizado, qual a previsão para a instituição de plano de saúde aos servidores? Adenilton Ferreira da Silva, vereador proponente. O requerimento 095/2019 de propositura do vereador Adenilton Ferreira da Silva está em discussão. Senhor presidente, Com a palavra o vereador Adenilton Ferreira da Silva. como foi feita a indicação do nobre vereador Evair a respeito desse plano de saúde para os servidores públicos da Câmara Municipal daqui da nossa cidade, haja vista nós temos que valorizar os nossos funcionários aqui da casa, porque o nosso quadro é baixo e daria para fazer um estudo aí para que se fosse feito essa ajuda de custo a esses servidores, valorizando cada dia mais as pessoas que às vezes nos levam totalmente todos os serviços da Câmara. O requerimento continua em discussão. Senhor presidente, Com a palavra o vereador Luiz Thiago da Silva Júnior. Sobre essa questão do convênio, eu queria já só adiantar para os senhores vereadores que na minha gestão como presidente anterior, a gente pediu para fazer essa pesquisa para ver se os convênios, né, davam um desconto até não só para os vereadores, mas pela quantidade de funcionários aqui. E a OS Saúde, ela mandou um plano para que todos os funcionários que quiserem adquirir, a OS está aberta para esse tipo de convênio, fica mais barato mesmo. Porém, pelo que a contadora passou para mim nessa época, é que alguns que já tenham outro tipo de convênio não querem aderir, e se for poucas pessoas, não compensa para a OS Saúde fazer. Ou vai todo mundo, ou não vai ninguém, entendeu? Para a OS Saúde. Então, depois você vai passar a resposta oficial, mas eu lembro que eu fiz essa resposta na indicação do vereador Evair quando eu era presidente. O requerimento continua em discussão.
Senhor presidente, Com a palavra o vereador Adenilton Ferreira da Silva. na realidade a gente não está pedindo a migração de planos ou que eles paguem, e sim que a Câmara Municipal que faça o custeio total desses gastos com os servidores. O governo federal tem um decreto de lei que ele dá uma manutenção, uma verba de custeio a cada dependente, que hoje está em torno de R$ 267 por dependente. Aí nós deveríamos analisar o seguinte: nós poderíamos fazer um custeio para que ele faça o plano de saúde que ele quiser, desde que a Câmara repasse uma verba para o servidor. Ele tem que comprovar que ele está pagando o plano de saúde, e que nós poderíamos colocar, porque o complicado desse estudo dessa lei é que como seria feito a forma de aumento desse valor. E eu poderia sugerir que se fosse colocado um ajuste anual conforme o aumento do salário mínimo em cima desses valores que poderiam ser repassados a eles. O requerimento continua em discussão. Senhor presidente. Novamente com a palavra o vereador Adenilton. Hoje daria em média aí, para a média mensal, se nós colocarmos aí em média R$ 428, R$ 400, nós temos hoje no máximo 6 funcionários aqui da casa, daria em torno de R$ 2.400 a R$ 3.000, sendo 36 no ano. Eu acho que essa Casa de Leis com certeza teria condições de estar pagando para que esses servidores tenham, sim, um respaldo aí de saúde. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento 095/2019, de propositura do vereador Adenilton Ferreira da Silva, foi aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que promova a leitura da moção ou moções apresentadas pelos nobres vereadores na sessão de hoje. Moção número 11, moção de parabenização a Sara Keren Alves Martires, pela conquista do primeiro lugar na categoria de 10 a 13 anos. A Ana Carolina Guanais Madri, moção de parabenização também pelo segundo lugar na categoria de 10 a 13 anos. Tainara Alves, pelo terceiro lugar na categoria de 10 a 13 anos. Luiz Felipe Raiol Ragazini e Ana Carolina Alves Tiburcio, pelo primeiro lugar na categoria de 14 a 17 anos. Joyce Moreira, conquista do segundo lugar na categoria de 14 a 17 anos. Terceiro lugar, categoria de 14 a 17 anos, a Érica Santos Campos. Todos do segundo concurso A Mais Bela Voz Estudantil de Presidente Epitácio. Evair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. As moções apresentadas pelo vereador Evair Luiz estão em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Evair Luiz. Só dizendo, o pedido foi feito anteriormente, mas como quebrou o celular durante o acidente, acabou ficando para agora, porque a mensagem não chegou a ser enviada para a Câmara, por isso que ela está sendo feita hoje, né? As moções apresentadas continuam em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Adenilton Ferreira. Além da parabenização às crianças que participaram e que levaram aí o prêmio, nós deveríamos também homenagear ao Jonas, que é da Nova Era, que já está no seu segundo Mais Bela Voz colegial, mesmo sabendo aqui que o Evair falou, que ele já foi, para que a gente possa estar sempre colocando ele como homenageado, porque ele teve a ideia, ele correu atrás e ele é que faz e está fazendo bem feito. Continua em discussão as moções apresentadas. Senhor presidente, essa moção foi votada, se não me engano, há 2 semanas atrás, também a do Jonas, mas é que
não saiu no celular o nome dos jovens que tinham ganhado, né? Então a do Jonas já foi votado por essa Câmara e recebe por unanimidade de todos os vereadores. Continua em discussão as moções apresentadas. As moções estão em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. As moções apresentadas pelo vereador Evair Luiz foram aprovadas por unanimidade. Dando continuidade aos nossos trabalhos, passaremos aos requerimentos orais. Então está franqueado o microfone, a palavra àqueles vereadores que quiserem fazer uso para solicitar os seus requerimentos orais. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Adenilton Ferreira da Silva. Requer a mesa ouvir do outro plenário de sua forma regimental que seja encaminhado ao interventor da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Epitácio para que nos informe qual foi o motivo de não haver médico plantonista hoje no pronto-socorro durante o período até que eu estive lá às 18 horas e 20 minutos. O requerimento, ora apresentado pelo vereador Adenilton, está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Adenilton. Como havia dito, eu passei quase a manhã toda e a tarde toda na Santa Casa, onde vi vários pacientes para serem atendidos e, infelizmente, não tinha médico plantonista. Dr. Genival, que estava lá na Fazenda Colostopia, salvo engano é esse nome, ele fez alguns atendimentos, mas somente fez um atendimento no período. Então, passou-se o dia todo sem médico plantonista. A Santa Casa, além de não cuidar dos pacientes, com certeza teve um prejuízo financeiro. O requerimento continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Evair Luiz. Hoje, até contribuindo com o vereador Adenilton, né? Nessa tarde eu também passei pela Santa Casa, até solicitei falar com o rapaz lá, o Jairo, né, que está à frente lá, que está ajudando lá na Santa Casa, e dentro da conversa foi ligado para o Miqueias, para a prefeita Cássia, pediu para que o Miqueias tomasse com urgência medidas cabíveis, né, para que pudesse ser sanado esse problema o mais rápido possível. Inclusive teria uma reunião agora à tarde com todos os com a comissão interventora, né, dentro da Santa Casa. E um dos assuntos a ser pautado seria a falta de médico também, essa situação que ocorreu. O que me chamou a atenção também, dentro dessa conversa que eu tive lá hoje, foi que foi me passado que desde fevereiro deste ano os médicos não recebem o salário. Então esse é um problema também, os plantonistas não receberam o salário, e uma das coisas também que fica difícil é quem recebe não trabalha, né? Na realidade o cara que trabalha, ele quer receber pelos seus serviços prestados, e isso não está acontecendo. Então é uma das coisas que também iriam para a reunião, essa situação que é uma situação até grave, ao meu ponto de vista, tendo em vista que o repasse da prefeitura está em dia. Só que, infelizmente, esse repasse, aquilo que é passado ao pronto-socorro, não foi passado aos plantonistas. Então é uma situação que precisa ser também averiguado o que ocorreu, o que aconteceu de fato. E, de repente, isso tudo também seja uma forma dos médicos se manifestarem, ou, de repente, por algumas outras situações, mas dentro dessa situação. Só que diante disso, como o Adenilton mesmo disse, o município não pode ficar vulnerável a essa situação, ele não pode ficar. A população, ela não pode ficar descoberta do atendimento médico dentro da Santa Casa e principalmente dentro do pronto-socorro. E estou aguardando ainda algumas respostas do Miqueias, né? E espero que seja solucionado o mais breve possível. Eles estavam vendo alguns dias que parece que ainda estariam descobertos, eles tentariam resolver hoje essa situação, agora à tarde. Nós esperamos que tenha êxito essa situação, porque realmente é uma situação que não dá para ficar, né? Não dá para permanecer
dessa forma. O requerimento continua em discussão. Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Adenilton. eu tive o prazer de estar olhando a escala dos médicos e lá estava bem legal. Dia 1 tinha médico, 2 tinha médico, 3 tinha médico, 4 tinha médico, 5 tinha médico, 7 tinha médico, 8 tem médico, 9 tem médico. O dia 6 não tinha médicos. Então essa escala com certeza foi feita no dia 28. Tiveram aí 5 dias, 6 dias para que solucionasse esse problema, buscando médico de outras cidades, sei lá de onde, eu não entendo muito sobre a saúde, mas 5 dias era que podia ter sido feito isso aí. Eu não sei se foi culpa da intervenção ou se foi culpa da provedoria. Por isso que a gente está querendo saber sobre isso. O que não pode é a população pagar por isso. E se você analisar em torno aí de cada consulta, não sei se alguém pode me falar, vamos por aí de R$20. A cada segundas-feiras são atendidas em média no período diurno, das 7 da manhã às 18 horas, em média 130 pacientes. Se colocarmos aí R$20 cada consulta, que eu acredito que seja mais, foi um prejuízo financeiro, além do prejuízo humano, de quase R$2.600, R$3.000. Se a Santa Casa já está necessitando de verbas e tem um prejuízo desse, nós não podemos ficar calados. Agora a gente tem que, como a intervenção é municipal, nós temos o direito e o dever de estar lá acompanhando e mostrando para a população o que está acontecendo. Isso a gente vai ter que fazer sempre. O requerimento continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Luiz Thiago da Silva Júnior. Concordo totalmente com a postura do vereador Adenilton, do Evair também. E algumas vezes já bati forte nessa questão da falta de plantonista, mas até pela discussão dos dois vereadores, já deu para ver qual é o problema, né? O problema é totalmente diagnosticado porque simplesmente os médicos não estão recebendo. E nessa transição de provedoria para intervenção, deve estar tendo uma instabilidade entre os médicos, e os médicos com certeza não devem ter vindo. Gostaria de sugerir ao vereador proponente que colocasse também, perguntasse no requerimento, se eles seguiram o padrão da lei, que a lei federal, ela obriga o médico que está de plantão a não abandonar o plantão até que outro profissional chegue no lugar. Então, se o vereador chegou às 6 horas da tarde, o último médico que estava antes do vereador pegar a falta de médico lá, ele não pode abandonar o plantão até que seja a comissão interventora ou a provedoria consiga outro profissional do nível para suprir. Então, também queria sugerir ao vereador que colocasse essa pergunta, se eles tomaram essa providência, porque o médico anterior não poderia ter abandonado o plantão. O vereador concorda? Quer falar alguma coisa? Não, concordo sim, mas pelo que a informação que o nobre vereador Israel poderia nos informar, é que quem assumiria o plantão seria o diretor clínico. E como que é? Diretor técnico. E hoje parece que não tem essa função lá. Então, seria viável sim colocar, se existe essa lei federal, do plantonista ficar 24, 48, 72, se não aparecer, ou se o diretor que não existe hoje cobrir essa vaga. Então, até porque, dá licença, desculpa interromper, até porque quando eu fiz uma denúncia semelhante na madrugada, uma vez que eu cheguei lá, a diretora administrativa alegou essa lei, porque o médico que estava lá, ele estava nos corredores da Santa Casa, mas ele já não atendia mais, porque 7 horas da noite ou 7 horas da manhã vencia o plantão dele. Aí ele justificou, meu plantão às 7 horas da manhã acabou. E a própria provedoria na época alegou que o médico não pode sair do plantão enquanto o outro plantonista não chegar lá e falar, é como se fosse passar o bastão da Olimpíada, né? Ó, toma aqui, os tantos pacientes são seus e tal, agora eu estou saindo fora, né? Então, esse médico anterior, eu não sei nem quem é para não falar que é perseguição, ele não deveria ter saído. Isso aí foi
foi um argumento que a própria provedoria fez no questionamento desse vereador, quando foi lá e presenciou a Santa Casa Sem Médico, quem é o médico e por que foi deixado o pronto-socorro sem atendimento. O requerimento continua em discussão. Com a palavra a vereadora Brasília. Boa noite a todos, né? Os presentes, os amigos, os trabalhos. Eu quero dizer a vocês que toda mudança traz transtorno. Toda mudança, ela traz um certo insegurança. A gente fala assim, eu já sabia que isso ia acontecer. A gente tem essa resolução. Eu sabia que isso ia acontecer. O outro também sabia que isso ia acontecer. Só que todo começo de angu é mingau, né? A gente sente que a saúde em Presidente Epitácio, para quem sabe ler um pinga-letra, a banana está comendo um macaco, né? As pessoas não querem seguir as normas da lei. Como nós sabemos que na Constituição tem uma lei que os médicos, quando se formam, faz o juramento, que não pode abandonar o posto, está lá bem claro. Eu acho que agora é momento de todo mundo se unir para que a coisa dê certo. Agora, se aquele que está trabalhando está sem receber, ele tem que fazer todo o jeito que as coisas dê certo para que ele receba o que ele tem para receber e que ele continue trabalhando e recebendo o seu salário. Agora, quando existe a força contra a resistência, é muito complicado. Eu trabalhei com médico minha vida inteira, eles são mesmo resistentes. Tem aqui o Dr. Gerson Firmino, que foi um dos que batalhou muito com esse pessoal. Não é fácil administrar médicos, pessoas médicas, é complicado. Então a gente sabe que o paciente precisa de ser atendido, pronto-socorro não marca hora e nem momento que vai acontecer uma tragédia, que vai ter uma procura. Então eu acredito que essa semana, ou mais tardar amanhã, isso está resolvido, porque nós temos aí os 11 PSF funcionando, nós temos médico no centro de saúde o dia inteiro, então eu acho que não está também a deriva. Mas eu acho que nós aqui, como vereador, temos que nos dar as mãos, enfrentar essa situação, junto com a prefeita, junto com os pacientes, junto com a população, e torcer para que dê certo. Porque a gente só torcer para que não vai dar certo. Essa intervenção vai fazer isso, vai fazer aquilo. Tem pessoas sentadas na mesa na Santa Casa que não sabem o que está fazendo ali. Não sabem o que está fazendo ali. Porque aquilo ali é para quem entende. É para técnico, é para pessoa que mexe no ramo de saúde pública. Não é para pessoas que querem estar lá levantando uma mesa, sentando na outra, não vai resolver. Tem que resolver com ação, como ela está fazendo. Está lá já um diretor, vai ter que ter esse diretor clínico, claro. Se não tem hoje, mas amanhã já tem que amanhecer alguém. Porque a gente sabe que dentro do legislativo, dentro do executivo, a gente amanhece dia, em claro, consertando a casa. Quando precisa, entra a madrugada dentro. Precisa de ver o problema dos médicos, tenho certeza. Secretário de saúde que estão por lá, o rapaz que foi chamado para direcionar aquilo ali, eles vão estar acordados tomando uma posição sobre aquilo ali. Não vai ficar à deriva não, porque se é o único hospital que nós temos, e se ficar desse jeito, e nós pro lado de cá na crítica, não adianta, nós temos que torcer para que dê certo. É uma pena que deu um infarto em nós agora e chegamos lá e não tem um cardiologista, né? Mas nós vamos correr esse risco, porque está consertando a casa. Nós estamos mudando, e se nós estamos mudando, nós temos que estar propícios à mudança. Nós temos que estar preparados para a mudança. Se a mudança é para melhorar, vamos torcer que vai dar certo. Eu acredito que vai dar certo, porque já tentou todas as horas e não deu, mas agora vai dar certo. Então vamos torcer para que dê certo. Não vamos puxar a corda do lado contrário. Vamos puxar para um lado só para que dê certo. Porque quem tem a sofrer com isso é a população na qual nós estamos inseridos. Não é? Então a gente dá o voto de confiança e temos que confiar. Não podemos estar lá inflamando, perguntando, sabendo disso, daquilo, porque quem está lá é competente para isso. Porque se não fosse, não estaria lá. Certo? Eu concordo com os vereadores, está todo mundo preocupado, e eu também estou. Eu sei que é uma preocupação, mas nós temos que passar por essa mudança. Infelizmente, chegou aonde não deveria ter chego, mas chegou e nós temos que enfrentar isso daí. Ok? Eu concordo plenamente, mas eu tenho certeza que quem está lá é competente e vai administrar aquilo da melhor maneira. Porque não tem outro rumo a não ser administrar, administrar e administrar. Não tem outra saída. Certo, gente? Obrigada, viu? Senhor presidente,
Com a palavra o vereador Adenilton. Concordo que todos nós, vereadores, somos favoráveis a melhorias, mas eu presenciei choro de mães, choro de pais, de irmãos, que eu senti na minha pele se fosse um da minha família. Então, não pode haver esse erro, não. Saúde não se deve ter erro. Saúde mexe com vida humana. E lá precisou um moleque com febre, com princípio, estava muito doente. E aí? Se fosse seu filho, como que você faria? Você falaria alguma coisa? A saúde... eu estou falando, por favor. Você deixaria acontecer? Você falaria esse mesmo discurso? É bonito o seu discurso. Nós estamos torcendo, nós vamos lutar para que melhore sim a cidade. Mas o que aconteceu hoje não pode acontecer nunca mais. Porque isso aí está desde o dia 28. Desde o dia 28 eles estão sabendo que não ia ter médico. Isso é descaso. Se eles não tivessem sabendo, que eu vi lá no mural que não tinha médico, era uma coisa. Mas eles estavam sabendo que não teria médico hoje. Busca um médico longe. Eu ia falar outro palavrão aqui, mas busca um médico longe. Mas não deixa a população ser médico. Então foi um erro da administração. São capazes? São bons. Mas não deveria acontecer isso. E o que aconteceu não foi legal. Porque mãe chorando é horrível. Então é isso que a gente não deve ter. Quero que seja muito bem feito essa intervenção e eu acredito que vai ser muito bom para a população. Mas o que aconteceu hoje a gente não pode deixar em branco. Nós temos que lutar para que não aconteça mais. Com a palavra a vereadora Brasília. Adenilton, sofrimento, dor, mãe chorando. Eu chorei 15 dias dentro daquele HR e não me esqueço da dor que está atravessada no meu peito até hoje. Por eu não ter aqui condição de atender minha mãe aqui. Eu fiquei com ela 15 dias dentro do HR, no meio de 1000 médicos, de 1000 coisas. E minha mãe foi operada depois de 15 dias. Com 7 dias de operada, ela foi a óbito. Você acha que eu não chorei muito naqueles corredores? Chorei demais atrás dos médicos. Você sabe que eu não sei o que é choro de mãe? Rapaz, não tem ninguém para entender mais o choro de mãe do que eu. Eu não estou dizendo que a população merece isso. Eu estou dizendo que nós temos que torcer para que dê certo. O que nós não podemos é só criticar. Nós temos que confiar e pedir a Deus que amanhã o dia seja outro, que não seja esse de hoje. Lógico que quem que vai querer? Você acha que eu saio daqui a 900 quilômetros para ver um filho com 33 anos? Você acha que eu vou admitir ficar um filho sofrendo na porta da Santa Casa com a dor e não ter ninguém para atender ele? Eu não estou satisfeita com isso. Não queira colocar na minha boca coisa que eu não falei. Eu não estou contra a população, eu não quero que a população sofra não. Porque essa população é minha família. Eu nasci nessa terra e estou nela até hoje. Eu não quero que isso aconteça, mas infelizmente nós temos que passar por esse sofrimento até acertar isso daí. Mas eu acredito que amanhã é um novo dia, que não vai ser o dia de hoje. Você chegou hoje aqui, você sabe que Epitácio, ele é carente de tudo. É de médico, é de tudo. E as pessoas nossas sofrem mesmo. Criança doente, pai sem recursos, desempregado. O que você quer? A nossa cidade está mesmo passando por um problema sério. Não é a cidade não, é o Brasil está aqui. É o Brasil, não é nós só. Então a gente tem que ter um pouco de paciência, certo? Senhor presidente? Então não é normal o que aconteceu. Então, quer dizer, passou o dia. Se nós não tomarmos providência hoje, amanhã pode ser de novo. É isso que a gente tem. Ninguém está criticando o serviço da intervenção. Estou criticando do dia que aconteceu hoje. E saindo daqui, nós vamos passar novamente na Santa Casa. Então eles tiveram 12 horas, mais os 5 dias que eu falei, para ver se tem o médico lá, plantonista, ainda hoje. Que na realidade das 18 à meia-noite deveria ser um médico plantonista mais uma Cinderela, ou seja, uma pessoa que auxilia o médico. E isso nós vamos fazer, vamos passar lá para ver se tem, para a gente estar acompanhando de perto isso aí. Porque agora, como a intervenção, a gente tem o acesso direto na Santa Casa. Antigamente a gente não tinha, hoje a gente tem. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Luiz Thiago da Silva Júnior. Eu estou achando até interessante essa discussão, né, porque eu já fui um dos que várias vezes puxei esse tipo de discussão aqui, e às vezes fui criticado tanto aqui dentro como lá fora. Esse problema que está acontecendo, que o vereador Adenilton falou, é um problema, né, que isso aí já é épico aqui em Epitácio. A única diferença agora é a fase de transição entre a comissão e a provedoria. Que também não deixa de ser um problema, porque até isso ainda cai nas minhas costas, porque eu estou recebendo ameaça
de genro do ex-provedor no Facebook, pra você ter ideia. Enquanto a gente estava aqui votando a moção de parabenização dele aqui, porque ele ganhou o vice-campeonato de jiu-jitsu, sei lá o que foi, enquanto eu estava recebendo mensagem aqui, ainda brinquei aqui com a Denilton aqui na sessão passada. Falei, enquanto nós estamos votando aqui, o cara está me ameaçando aqui. Quer dizer, envolve família, o cara é genro, ele acha que a gente prejudicou a Santa Casa por causa disso e coloca do modo pessoal. Isso já colocaram em modo pessoal várias vezes a minha situação. Inclusive o provedor da Santa Casa fica replicando situações minhas particulares aí. Mas isso não vem ao caso agora. Mas a questão que o vereador Adenilton está falando, ela é pertinente. Porém também a gente precisa saber qual é o erro. O teor do requerimento do vereador Adenilton é saber quem é o culpado da falta de médico hoje. Ponto. Nós precisamos parar por aqui. Então, a questão do andamento depois, a gente sabe que a falta de médico hoje ela é por falta de pagamento. Outra situação. Só que também precisamos saber quem é o culpado desse dia 6 que o vereador está falando que era para ter um médico, quem era responsável para ter escalado esse médico no dia 6 e não foi, entendeu? Agora, isso aí nós vamos estar batendo isso aqui todo dia. Toda semana nós vamos estar tendo esse problema. Por quê? Porque é uma turma torcendo contra a outra. É uma turma que saiu, vai ficar torcendo para a turma que entrou errar, para poder jogar na nossa cara. E a gente, hoje, do Legislativo, tem uma responsabilidade muito grande, como o vereador Adenilton falou, porque a gente vai lá visitar, a vereadora Brasília vai visitar, e eu vou. Então, a gente vai ter que remediar essa situação e botar pano quente entre esses dois poderes agora. Entre essa comissão interventora e a provedora que está com dor de e a provedoria que está com dor de cotovelo porque teve que sair na marra. Então, agora é a hora da gente pensar na população, a hora da gente, né, entrar no meio desse rolo aí, e se a gente tiver que tomar paulada na rua, vamos tomar, mas que a gente resolva esse problema da melhor maneira possível. E a pergunta do vereador é pertinente, porque esse dia aí, se já está faltando faz um tempo, quem sabe também se não foi a comissão, né, antes da intervenção que já estava essa falha e ninguém tinha tomado providência ainda, né? O requerimento continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Israel. Senhor presidente, nobres pares, público presente, eu só gostaria de pedir autorização do vereador Adenilton para poder assinar junto ao requerimento, porque eu próprio ia fazer o requerimento, mas o nobre vereador fez, então só peço autorização para poder assinar junto. Concordo plenamente que o vereador concorda com a assinatura. E só reforçando, a escala não tinha médico. A escala do dia 6 não tinha nenhum médico escrito, nenhum médico plantonista. Todos os outros têm nome, é nominal, os médicos que atenderão ou que já atenderam. No dia 6, a data de hoje, não existia nome de nenhum médico na escala. Ou seja, eles sabiam que não teria médico hoje durante o dia. Isso lá de quando fizeram a escala. Por isso que eu queria saber de quem é a responsabilidade. Do interventor ou da provedoria anterior que deixou essa falha aí. Segunda-feira, dia 6, um dos dias que mais tem, não tinha na escala nenhum médico. O requerimento continua em discussão. Para dar um adendo aqui, senhor presidente, que eu acabei de receber a mensagem que eu passei, né, o vereador Adenilton até citou de um médico, e eu também passei a tarde toda hoje procurando alguns contatos, e o secretário de saúde acabou de mandar até as mensagens que os próprios médicos, né, que a gente sugeriu, e já tem a possibilidade aí de 2 médicos estar vindo para Epitácio, retornando, né, o Dr. Emerson e o Dr. Danilo Morfunes, que é irmão do Dr. Edgar, que está em Maringá, e já tem intenção de vir para cá trabalhar. Então, já mostra também que eles estão correndo atrás aí para suprir esse déficit. Gostaria de fazer uma colocação. Eu acredito, particularmente, que essa situação vai ser resolvida muito breve. Com o esforço de todos, a gente vai conseguir bons profissionais. E eu acredito que a Santa Casa terá dias melhores e vai atender nossa população muito bem. Mas continua em discussão o requerimento. Eu acabei de receber aqui uma mensagem de um dos médicos citados, que eu não vou falar o nome, e ele só não veio na gestão anterior por causa de muito atraso. Se tiver
que consiga pagar certo em dia, com certeza ele estará conosco aí a partir da semana que vem. Vou repassar o que ele me falou ao secretário interventor, para que ele esteja ligando para o médico lá. E o Marlon deveria explicar melhor para nós, aí ele que sabe mais, né? O requerimento ainda continua em discussão. Se alguém quiser falar alguma coisa, senão eu colocarei em votação. O requerimento apresentado pelo vereador Adenilton está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento oral apresentado pelo vereador Adenilton foi aprovado por unanimidade. Continua abertos os microfones para os requerimentos orais. Ninguém mais? Dando sequência aos nossos trabalhos, passaremos então ao pequeno expediente. Solicito ao senhor secretário, o vereador Josimael Barbosa, que proceda a leitura das indicações apresentadas pelos nobres vereadores na sessão de hoje. Indicação 149/2019. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal Cássia Furlan que determine aos órgãos competentes as providências necessárias visando eliminar o acúmulo de águas fluviais na rua João Pepino, quadra 15, Brasilina Olegário Massoco, vereadora proponente. Indicação 150/2019. Indico a senhora prefeita municipal Cássia Furlan que determine aos órgãos competentes que tomem providências necessárias fazendo reparos nos brinquedos e limpeza geral no Parque Infantil da Orla, Brasilina Olegário Massoco, vereadora proponente. Indicação 151/2019. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal que determine aos órgãos competentes fazer a instalação de cesto de lixo de alumínio nos canteiros centrais ao longo da Avenida Presidente Vargas, a pedido dos comerciantes estabelecidos na avenida. Adenilton Ferreira da Silva, vereador proponente. Indicação 152/2019. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal que determine aos órgãos competentes fazer a implantação de estacionamento rotativo gratuito ao longo da Avenida Presidente Vargas, a pedido dos comerciantes estabelecidos na avenida. Adenilton Ferreira da Silva, vereador proponente. Indicação 153/2019. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal que determine aos órgãos competentes fazer a instalação de ponto de ônibus com cobertura na quadra 10 da Rua Belém, a pedido dos pais de crianças que pegam ônibus no local. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 154/2019. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal que determine aos órgãos competentes fazer a passagem de máquina moto-niveladora na quadra 17 da Rua Vicente da Cie e em suas mediações, a pedido dos moradores. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 155/2019. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal fazer a reforma do ponto de ônibus instalado na quadra 32 da Avenida Presidente Vargas, a pedido de munícipes que utilizam o local. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 156/2019. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina aos órgãos competentes fazer a instalação do ponto de ônibus com cobertura na Avenida Presidente Vargas, perto do Cristo, na terceira rotatória, a pedido dos munícipes que pegam ônibus no local para irem trabalhar na gelatina. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 157/2019. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina aos órgãos competentes fazer a instalação de ponto de acesso da internet, Wi-Fi livre, gratuito no pronto-socorro da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Presidente Epitácio, a pedido dos munícipes que frequentam o local. Israel Leôncio dos Santos, vereador proponente. Indicação 158/2019. Indico nos termos regimentais a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina aos órgãos competentes as providências necessárias visando a troca de lâmpadas e substituir relés queimados na iluminação pública nas quadras 15, 16 e 17 da Rua João Pepino, Brasilina Olegário Massoco, vereadora proponente. Informo os nobres vereadores que as indicações serão enviadas aos respectivos destinatários. Dando continuidade, informo a todos que estamos no momento da palavra livre. Com a palavra o vereador Evair Luiz.
Senhor presidente, só até informar os nobres pares, né? O Laerte não está aqui hoje, que ele foi resolver uma situação e chegou a notícia que acabou de falecer o tio dele, foi encontrado em óbito já, né? E por isso ele não está aqui hoje, então para ele vai as nossas condolências, para toda a família, nesse momento difícil também. Continua livre a palavra. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Israel Leôncio. Senhor presidente, nobres pares, eu só queria parabenizar a DEREP pela organização da avaliação do Esporte Clube Corinthians, que teve no último dia 2 no Estádio Municipal Pirangueiro, em especial o Alan Costa, que é o avaliador do Esporte Clube Corinthians, a Maristela Rossi, secretária de Educação, que esteve presente lá para poder prestigiar o evento, ao Joel Bueno, que estava lá também, a Soraya, o Anderson, funcionário também, o Ralph do Hack Piscinas, que ajudou o tempo todo lá incansavelmente, o Bitinha também, que a maioria dos atletas dele estava lá para participar dessa avaliação, e parabenizar a Escolinha Areal, porque teve 2 atletas que foram selecionados. Um era para se apresentar lá hoje, não sei se ele conseguiu o recurso para ir, o Rian, e o outro vai mês que vem agora para poder se apresentar no Esporte Clube Corinthians. Eu queria parabenizar o Vandinho pelo excelente trabalho que ele vem fazendo ali, sempre procurando movimentar o esporte epitaciano, então queria agradecer o Vandinho pelo excelente trabalho que ele tem feito aí. Continua livre a palavra. Ninguém mais? Informo aos nobres vereadores e público presente que a próxima sessão ordinária nessa Casa de Lei se dará em 13/5/2019, às 19 horas. Ficam todos convidados a comparecer para prestigiar e assistir. E para encerrar, eu agradeço a presença de todos presentes na sessão de hoje, aqueles que nos acompanharam de casa pela internet. Muito obrigado a todos e declaro a sessão encerrada e uma boa noite a todos.